Olá, tudo bem com você? Eu estou preparando esse vídeo para orientar como que vai ser o desenvolvimento do estágio hoje nesse momento remoto, realizado no Imaçu. Então eu vou apresentar quais são as etapas que devem ser elaboradas, vamos colocar os passo a passo para que isso aconteça. Bem, em primeiro lugar, eu vou apresentar o Imaçu, que vocês já devem ter ouvido falar, e é importante a gente ter isso bem definido para que a gente tenha uma leitura. Então, o IMASU, ele é o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, é uma autarquia que está vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, que é a CEMAGRO. O IMASU tem como missão promover a gestão ambiental, propondo e executando políticas e ações que visem o desenvolvimento sustentável em Mato Grosso do Sul. Ele tem como visão ser uma instituição de excelência, com credibilidade e reconhecimento pelos serviços prestados para a gestão ambiental, exercendo um papel estratégico nas ações governamentais. Ele tem ali como seus valores a ética, a cooperação e o respeito, a proatividade e a inovação, aperfeiçoamento contínuo, responsabilidade e comprometimento. Dito isso sobre o IMASU, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, curso de Geografia Bacharelado, temos um convênio de cooperação para a realização dos estágios curriculares obrigatórios. Esse estágio ele vem para colocar o curso de Geografia como um aporte para o desenvolvimento. O IMASU ele tem muitas atribuições para colocar, aqui nós falamos um pouquinho sobre o que isso acontece, e esse termo de cooperação, ele já como o próprio nome fala, cooperação é a troca, então nós temos que atender a demanda que o IMASU tem sobre suas atividades, e para nós também é o momento de entendermos como que esse funcionamento ele vai levar. A geografia ela tem um papel fundamental, é um campo de trabalho do mercado, o próprio Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, e esse momento do estágio é o momento que nós aproximamos para conhecermos, para poder desenvolver e mostrar a nossa capacidade. Essa nossa parceria, ela já acontece há 3 anos, então começamos lá em 2017, fazendo os primeiros contatos e a conversa com o IMASU, e começamos a trabalhar em parceria. Eles têm algumas demandas e a UEMS ela tem, pelo curso de Geografia, a oferta de acadêmicos, então, quando nós conversamos para que isso acontecesse. Existem algumas situações que estão relacionadas. A primeira situação é o que acontece. Hoje nós temos uma dificuldade para poder entender como que está a distribuição. Então, o estado de Mato Grosso do Sul, em uma área territorial de quase 400 mil quilômetros quadrados, não tem um mapeamento em uma escala que permita tomar algumas decisões. Esses mapeamentos, eles já aconteceram há algum tempo, então nós temos alguns resultados, alguns produtos, e o que aconteceu? Em 2018, 2016 para 2017, o governo do Mato Grosso do Sul ele adquiriu imagens de alta resolução com uma classificação de uso e cobertura do solo. Esses 400 mil quilômetros quadrados, eles representaram para nós uma área muito expressiva para todo o território. Nós temos imagens de alta resolução que o IMASU adquiriu com o propósito de trabalhar com o cadastro ambiental rural. Já vou falar para vocês o que vai ser essa aplicação. Então, o que levou? Esta imagem ela tem 2% de cobertura de nuvens. Então, quando nós estamos falando de 400 mil quilômetros quadrados, esses 2% representam aproximadamente 8 mil quilômetros quadrados. Só para ter uma ideia, é o tamanho do município de Campo Grande. Ou seja, nós perdemos grandes áreas aí em relação à cobertura. Então, nós temos visualmente todo o estado e temos esses 2% que comprometeram com a cobertura de nuvens. Então, o primeiro fato, o exercício que nós nos comprometemos em trabalhar, é fazer essa limpeza, retirar todas as nuvens dessa imagem. A segunda etapa
é que nós temos essa classificação que nos entregaram em 7 classes. Então tem ali floresta arbórea, tem agricultura, tem pecuária, tem água, entre outras classes, são 7. E destas classes, o que acontece? Nós conseguimos categorizá-las em subclasses, ou seja, eu consigo falar para ele que ele tem dentro da floresta, qual que é o tipo de floresta? Se ele é do cerrado, se ele é expressão de Mata Atlântica, se ele é expressão do Pantanal. E então nós temos as fitofisionomias. Existe um trabalho que é o GeoMS, que foi realizado de 2005, 2006 e concluído em 2010, só que ele tem uma imagem de média resolução que foi trabalhada com as imagens do CIBERS. Então, qual que é a situação? O Imaçu tem um material de alta qualidade, de resolução espacial, e ele tem uma classificação que está em média resolução espacial. Então, o exercício nosso é pegar essas imagens, a primeira situação, suprimir a cobertura de nuvens, a segunda aproximação, a segunda etapa, é associar as subclasses que vão permitir a gente saber, dentro daquela floresta, qual é? Ela pertence ao Cerrado, à Mata Atlântica ou ao Pantanal, e o que ela é? Uma decídua, semidecídua, então as suas fitofisionomias, que tem já representado pelo projeto GeoMS. A classificação das imagens de alta resolução foram feitas utilizando técnicas não supervisionadas, não tiveram levantamentos de campo. As do GeoMS, que são de média resolução, eles fizeram a não supervisionada e a supervisionada, que eles foram a campo para poder fazer esse levantamento. Então nós temos um resultado muito interessante em relação a isso. E o que acontece? Na primeira, lá em 2017, nós começamos a entender como que isso poderia acontecer. E conseguimos, no primeiro ano, desenvolver uma metodologia, como que isso acontece para que a gente possa dar essa resposta. No segundo ano, nós começamos a produzir e nós não concluímos ainda. E agora nós estamos aí no terceiro ano e o objetivo é concluir esse mapeamento, essa entrega de um mapa de uso e cobertura da terra para o estado de Mato Grosso do Sul, para o Imaçu. Então, o seu trabalho ele vai consistir em uma carta topográfica de uma escala de 1 para 100 mil, que vai fazer parte de um todo. E este material ele é muito importante, por quê? Porque ele vai subsidiar a análise do CAR. O que é o CAR? É o Cadastro Ambiental Rural. Então, o proprietário rural ele teve o seu prazo para elaborar esse cadastro ambiental rural. Então, imagine o seguinte, eu estou dirigindo embriagado. Eu posso me preservar do direito de não soprar o bafômetro. Até nós temos algumas expressões que são muito comuns, que estão relacionadas, eu não vou gerar prova para mim mesmo. Então isso é o cadastro ambiental rural, juridicamente falando, se eu tenho um passivo ambiental na minha área, eu não vou declarar ele. Então isso eu estou fazendo uma leitura de forma pessoal e os dados que nós já observamos. Então todo este cadastro ambiental rural apresentado, ele precisa ser trabalhado para sua análise. Quando nós estamos falando de 400 mil quilômetros quadrados, estamos falando de 79 municípios, estamos falando de aproximadamente 70 mil imóveis com cadastro ambiental rural, que precisa ser validado. Então nós temos essa análise do CAR, que é assim que nós chamamos. E essa base vai subsidiar, vai permitir trazer uma qualidade sobre essa informação. No próximo vídeo aí eu vou mostrar para vocês de fato o trabalho, como que ele vai acontecer. Então esse vídeo é um introdutório que eu quero apresentar para vocês a dimensão do nosso trabalho e o papel da geografia neste estágio, tá? Olá, vamos agora de fato começar os trabalhos, né? Então o primeiro que eu quero apresentar para vocês aqui, tá tudo carregado, para que a gente tenha a leitura de toda essa configuração. Então vamos iniciar aí por partes, eu vou habilitar o que nos interessa. Então este é o limite do estado de Mato Grosso do Sul e seus respectivos municípios, né? E a nossa articulação, como nós vamos trabalhar, nós vamos falar, ela está em cima da articulação das cartas de 1 para 100 mil. Então aqui eu até já coloquei deixa eu limpar essa seleção, porque eu coloquei uma cor. Então essas linhas vermelhas representam as cartas topográficas.
O que já foi realizado? Vou tirar aqui no fundo, só para a gente visualizar, vão ficar as cartas topográficas e vão ficar as imagens que já foram realizadas. Então, do estágio que já aconteceram, né, o ano de 2017 a 2018, nós já temos essas cartas preenchidas. E o que nós precisamos fazer? Trabalhar nessas áreas que estão as cartas vermelhas. Então, nós teremos que trabalhar somente nessas cartas que estão aqui com o fundo branco. Não estamos preocupados com os limites dos municípios nesse momento, mas é importante saber quais são eles. Então, na seleção, nós temos uma articulação que traz uma respectiva informação. Então, ele me traz várias informações. Uma informação importante é isso daqui, ó, que é o nome da carta que nós vamos acessar o arquivo lá na pastinha para poder executar. Então, quando você... eu encontrei aquela minha carta, o nome dela é isso aqui. Temos o nome da MIR, a 2442, tem o nome da carta, que é Cabeceiras do Aporé também, então é possível identificar. E esta é a definição da articulação de 1 para 100 mil, que é o SE 22YA6. Então, esse é o nome daquela carta que está representada. E vejam, eu chamei ali de estágio, ela está escrita como não. Então, esse item ali, vamos avançar. Se eu pegar uma outra carta que tenha preenchimento, vejam, ele me deu lá SE22YC3, Alto Sucuriú, e ele falou que o estágio aqui está assim. Então, nós vamos selecionar a carta que vai ser conveniente, tá bom? Depois nós vamos buscar essas cartas aí. Olá, pessoal. Agora, eu vou mostrar para vocês como que nós vamos trabalhar nesta fase agora. Então, eu já mostrei para vocês a articulação de 1 para 100 mil, já mostrei para vocês lá o GeoMS, que está na articulação de 1 para 250, depois disso eu vou falar. Mas onde que nós vamos desenvolver as nossas atividades? Aqui no Drive que eu vou compartilhar com vocês, vocês terão um link, que vai ser o Imasu Estágio 2020. Para isso, eu vou mostrar para vocês. Eu coloquei ali aquelas cartas que estavam marcadas, que já foram realizadas. Então, ao todo, são 159 cartas topográficas, das quais 93 já foram realizadas. Precisamos fazer 66 cartas topográficas. Temos 17 acadêmicos que vão realizar esse primeiro estágio aqui no Imasu, e com isso nós vamos conseguir ter uma distribuição. Nós temos algumas métricas e o tempo de execução de vocês, ele vai ser organizado da seguinte forma. Cada acadêmico terá que fazer o trabalho de remoção das nuvens e inserção das subclasses para 4 cartas topográficas de 1 para 100 mil e fazer a verificação de 3 cartas das quais já estão prontas, ou seja, das 159 que vai ser o todo, para verificar o ajuste. Então, nós temos a execução de 4 cartas e 3 cartas que vai cumprir a etapa e a realização. Agora, desses números aí, vamos olhar como que tá, o que tem aqui no nosso Drive. Então, cada carta, ela está aqui conforme a sua descrição de articulação. Então, eu tenho uma SE21ZC4, é a articulação que nós temos dessa carta. Quando eu abro ela aqui, eu vou conseguir acessar quem? Eu vou acessar os arquivos de uso e ocupação do solo, que são os arquivos prontos, que eu vou mostrar para vocês adiante. Mas cada uma das 159 cartas, elas estão disponíveis aqui, que vocês podem visualizar. E eu vou criar uma pasta. Hoje nós temos aqui as cartas finalizadas. Vocês terão que colocar essas cartas finalizadas aqui. Tem os nomes de quem já fez essas cartas. Eu vou renomear todas para deixar com os nomes originais. Então eu vou tirar o nome que está apresentando aqui de cada um, para que tenhamos as nossas cartas apresentadas. Vou criar uma pastinha para cada carta, não vou ficar mais ela com o arquivo em zip, na forma que elas foram colocadas aqui. E isso vai permitir que vocês depositem aqui as cartas que forem ser colocadas. Então é a partir daqui que nós vamos nos conversar em relação a isso, tá bom? Aí, das 159 pastas que estão aqui no Drive, todas elas estão colocadas, e eu vou deixar quais que já estão representadas,
existem alguns elementos. O que nós temos aqui? Eu tenho um documento que é o plano de atividades, que este plano de atividades ele vai servir para vocês preencherem o que vocês realizaram. Então, os nomes de vocês, a realização aqui no estágio do IMASU, aí nós temos já as atividades que foram desenvolvidas, está escrito a metodologia, que são as etapas que vocês vão ter que preencher como o plano de atividades. Nós temos o GeoMS, que depois eu vou mostrar para vocês com maiores detalhes, mas ele é o arquivo que nós colocamos com as informações sobre, não vou conseguir acessar aqui, que ele apareceu. Então temos todas as cartas de 1 para 250 mil, onde tem todas essas cartas, são 130 itens que estão apresentados aqui. Lógico que tem mais informações do que nós representamos em virtude das extensões shapefile, que elas são mais de um arquivo, e elas vão ser a base para olhar. Depois eu vou mostrar para vocês no roteiro. Esse live aqui, esse arquivo live 10.11.52 é o arquivo do IBGE, que é o Manual Técnico em Geociências. Então é importante o material da leitura de vocês e qual que é o procedimento que nós temos. Então até como biblioteca, argumento para vocês aí, eu faço valer isso daqui para entendimento de onde nós estamos partindo. Então é importante que vocês criem esse hábito e entendam este processo onde nós estamos desenvolvendo. O roteiro metodológico, eu vou depois entrar em detalhes com vocês, mas eu mostro aqui passo a passo que vocês vão realizar. Eu vou fazer um vídeo mostrando isso daqui que eu vou colocar junto também. Mas tem todas as atividades que devem ser realizadas em cada carta de 1 para 100 mil. Tem algumas cartas do GeoMS que estão fora aqui, que deveriam estar juntas. Tem uma articulação de 1 para 100 mil para saber qual é a carta que vocês estão utilizando. Depois nós vamos abrir lá no nosso arquivo também, que é relacionado ao arquivo do shapefile. E nós temos os dados de outra carta aqui, de uma articulação, a 445, a 458, a 483, cada uma são uma carta do GeoMS. Nós temos aqui o GeoMS colocado. Eu vou reorganizar isso tudo para que vocês acessem essas informações. E nós temos ainda a informação que até deixa eu acessar, que é o GeoMS. Então esse GeoMS, eu vou acessar a pasta aqui para a gente olhar. Esse arquivo aqui, trabalho final, ele é o relatório que permite... Deixa eu localizar onde que eu estou com o GeoMS aqui. Minimizando ele aqui. Ele está carregando ainda para nós. Vocês estão vendo outra coisa aí, mas o nosso arquivo vai abrir. Bem, então o GeoMS, ele é o arquivo que foi feito, então tem toda uma descrição do seu comportamento, do que ele apresentou. Aqui agora eu mostro para vocês, é o projeto GeoMS. Tem uma cartilha, então ele foi escaneado, ele está num formato aí que é bem pesado, mas tem bastante informações. Esse daqui não tem formato digital e ele permite vocês terem acesso e entender, muito parecido com o trabalho que nós estamos desenvolvendo. Então ele mostra a articulação de 1 para 100 mil, então isso daqui vai dar a base para entender o resultado que nós chegamos, é isso que nós estamos trabalhando. Tinha uma escala que era uma resolução média, com imagens cibers, agora nós estamos trabalhando com imagens de alta resolução. A classificação já está pronta, nós vamos fazer o ajuste. Aqui ele mostra quais são os biomas, aí ele vem falar o que são essas informações. Então o GeoMS, além de observarmos as informações do shapefile, ele é uma ferramenta muito legal porque ele vai ilustrar o que é uma vegetação ciliar, ele vai ilustrar o que é uma floresta, então assim, o que é uma floresta estacional semidecidual, então tem várias, submontana. Tem várias fotos aqui que exemplificam isso e vão apresentar aqui essas informações. Esse é um dado muito legal para que vocês façam a leitura e enxerguem quando vocês estiverem classificando uma floresta estacional decidual submontana, como que ela vai se caracterizar. Então é rico em detalhes e bastante imagens que traz para nós essa definição. Tem essas informações e depois do outro volume ele está relacionado à questão do CISLA, como que isso vai ser incorporado, e aí vale a pena observar, tá bom? E eu vou, aqui eles finalizam, tá vendo? Tem todo o estádio Mato Grosso do Sul, e é isso que nós estamos trabalhando para poder avançar. Eu vou
deixar isso definido. Então, tudo que nós vamos trabalhar vai ser neste drive aqui, onde eu vou disponibilizar as informações para vocês e da mesma forma eu vou receber os materiais. E agora eu vou depois gravar um vídeo com vocês aqui, mostrando como que é o desenvolvimento da atividade. Propriamente eu vou destrinchar o roteiro metodológico, tá bom? Olá pessoal, agora chegou a hora que nós vamos de fato trabalhar com o roteiro. Vocês vão acompanhar o roteiro, vocês vão ler ele um pouquinho, vai ter uma diferença porque aqui eu vou falando da prática. Então o roteiro ele vai auxiliar vocês e vai permitir o desenvolvimento. Já mostrei para vocês o Drive, vocês vão ter acesso ao link e todas as informações estão aqui disponíveis, as informações que vocês precisam saber. Então eu vou mostrar para vocês quais são os arquivos que vocês precisam baixar para poder começar a trabalhar. Então é importante vocês baixarem os arquivos Shape, criem uma pastinha na sua máquina, guarde eles para que seja interessante. Eu vou pegar aqui essa primeira carta, mas vamos supor que você selecionou quais são as cartas que você vai trabalhar e delas qual que você vai desenvolver. Então eu seleciono todas as informações aqui, é o arquivo Shapefile, venho com o meu botão do lado direito e faço um download aqui. Ele vai guardar esse primeiro arquivo que vai ser relacionado à minha carta SE21ZC4, que aqui está apresentando para vocês, tá bom? Ele vai organizar, vai desenvolver ali para mim. Enquanto isso, eu já vou estar na página no Drive aqui e vou baixar todos os arquivos que serão interessantes para que eu possa estar trabalhando. O outro que eu vou fazer o acesso vai ser um arquivo que está compactado em Shapefile. Na verdade, ele está em zip, onde ele tem as articulações. Então, vocês vão procurar, ele vai estar lá embaixo, depois de todas as pastas. Ele está em formato zip, ele chama o arquivo articulação. Então, esse daqui, você vai clicar com o botão do lado direito também, vai fazer download para esse arquivo. E você vai precisar baixar o outro arquivo que se chama GeoMS. Então, o que nós precisamos para poder fazer o acesso, para fazer o trabalho, está relacionado ao quê? Está relacionado à carta de 1 para 100.000, o arquivo do GeoMS que você vai utilizar ele como base e a articulação para você saber qual que você está trabalhando, como que você está desenvolvendo em cima dessas questões. Ele vai fazendo download lá para mim, eu vou deixar, enquanto isso eu vou abrir o QGIS, que é onde nós vamos trabalhar com esse material. Pode utilizar outro software? Pode. Posso utilizar outra ferramenta? Pode. Mas a gente precisa do resultado e você tem que descrever o que você fez, porque nós precisamos de uma acurácia. A nossa extensão vai ser o Shapefile, então é sempre importante que você compartilhe depois esse material lá na pasta que nós temos destinada a cartas prontas. Eu vou criar uma cartas prontas 2020 para ficar mais fácil a gente saber das cartas que vocês estão trabalhando. Até eu tinha falado que eu faria uma substituição, renomear, talvez seja mais complicado e a gente pode se perder no meio do caminho do que criar uma pasta nova. Então eu vou criar uma pasta nova para que vocês possam apresentar ali. Uma das situações também que eu estou colocando, qual versão do QGIS que nós utilizamos aí? Existem várias versões, vocês podem ter a escolha que quiserem. Tem uma recomendação aí da 3.10, que é uma das estáveis, hoje já está na versão 3.16, mas independente, porque o nosso processo é trabalhar com a versão que nos interessa. Então, olhando lá, os arquivos eles vieram para mim. Então eu tenho articulação, eu tenho o arquivo que é da minha carta topográfica e eu tenho o GeoMS que eu baixei. Vejam que o GeoMS ele é o maior, ele tem muitas informações. Então eu pego aqui, vou pegar os meus arquivos, até eu posso e vou criar uma pasta onde eu vou trabalhar com eles. Eu já fiz esse processo, então eu vim aqui no meu Drive e criei uma pasta chamada estágio. Nesta pasta estágio, deixa eu até me organizar aqui para que eu mostre para vocês, até vou mostrar os tipos. Então, as imagens, os arquivos, eles estão onde? Eles estão aqui, ó, a articulação, a carta topográfica que eu selecionei e o GeoMS. Eu descompactei todos eles, eles estão aqui apresentando para mim.
E lembro vocês que o shapefile ele é um conjunto de arquivos que vai permitir fazer o acesso. Então aqui eu estou utilizando uma carta do GeoMS que ela tem diversas extensões PRJ, SHP, SHX, DBF que permite essa configuração. Particularmente eu gosto de chegar aqui, colocar em tipo, onde eu vou agrupar todas as informações e essa daqui é a extensão shapefile que vai permitir eu ter o acesso sobre essas informações. Então vamos começar por esse dado aqui, que é o que nos chama a atenção. Até vou diminuir um pouquinho aqui essa tela para que a gente possa enxergar melhor. Se eu conseguir fazer isso aqui. Porque ele está travando. Vou mudar aqui, já chego aí. Então eu vou reduzir o tamanho da minha tela. Ela estava na extensão máxima aqui. E quando eu fizer isso eu consigo trazer para cá. Eu não quero. Ele nota minha tela toda aqui. Vou fazer o esforço da seguinte forma. Eu vou selecionar quem? Eu quero a articulação de 1 para 100 mil. Então eu pego essa minha articulação de 1 para 100 mil. Eu vou fazer... Vocês não vão ver na tela aqui agora, mas eu peguei lá a minha extensão 1 para 100 mil e joguei para cá. Ele trouxe a articulação de todas as cartas do Brasil de 1 para 100 mil. Eu depois vou compartilhar com vocês também as cartas só do estado de Mato Grosso do Sul. E o que nós temos? Eu vou pegar aquele meu arquivo, que é o arquivo da carta que eu baixei. Então eu vou lá, busco o meu arquivo, ele tem o seu nome da carta, deixa eu localizar ele aqui, muito bem, mapeamento do uso solo, SE, ele vai mostrar para vocês aqui, está carregando, é o SE 21ZC4. Aí eu quero localizar, ele já apareceu lá desenhado para nós, eu mando aproximar para a camada, as informações estão aqui. Muito bem. Quando eu tenho essas informações, eu já localizei, posso diminuir a articulação, eu estou enxergando os meus dados aqui. O que eu quero saber? Eu quero saber quais são os arquivos que estão de nuvens, que nós vamos fazer alteração. Para que isso permita eu fazer uma análise, eu vou ter que olhar quem? Eu tenho que olhar uma imagem, que vai ser uma referência. Então, a gente podemos utilizar o Google porque nós vamos olhar o entorno e do entorno nós vamos conseguir associar esta informação. Então, primeiro passo, eu dou os 2 cliques aqui, eu vou deixar na simbologia somente o preenchimento, sem preenchimento, ou nós vamos ter somente as linhas que vão associar a esse tipo de uso. E nós temos os complementos, nessa versão 3.10, ele já apresenta para nós o complemento aí, deixa eu mostrar para vocês, que permite a gente fazer o acesso a esses dados. Ele traz aqui como nome de... Deixa eu associar aqui, que é esse... Quem que ele é? É o KickMaps, né? Então eu venho em complemento, gerenciar. Se eu digitar o KickMaps aqui, ele já está habilitado meu. Caso o seu não esteja, basta habilitar ou atualizar e fazer o acesso dele. O KickMap eu posso clicar sobre ele, tem várias plataformas, aqui eu vou utilizar quem que é? A do Google. Qual que eu quero ver? Eu quero ver imagem de satélite, não quero ver nada diferente disso daqui. Então ele está mostrando as linhas da carta topográfica que foi mapeada. Então se eu aproximar o zoom aqui, eu consigo ver que ela está muito boa. Eu tenho as linhas, vou mudar um pouquinho a cor dessas linhas para facilitar a nossa interpretação visual. Então ele tem como esse propósito de mostrar como que que isso vai acontecer, né? Deixa eu pegar esse amarelinho aqui, só para que a gente possa utilizar ele. Dá um OK, mudamos a linha em amarelo. Então, se vocês olharem, o desenho dele está muito bom, porque ele foi trabalhado com uma base de uma imagem de alta resolução, então aí está a diferença e a nossa grande novidade. Então, esse primeiro passo aqui vai ser buscar onde que está o problema. O problema nosso está lá naquilo que nós chamamos de nuvens. Então, eu vou acessar o meu atributo de tabelas. No meu atributo de tabelas aqui eu posso ordenar ele. Quando eu ordeno meu atributo de tabelas, ele vai trazer para mim uma classe que vai ser
nuvens e sombras. Antes de pastagens, aqui tem bastante coisa aqui. Opa, tem os caras aqui. Quem são eles? Então eu marquei já esses daqui. Eu vou diminuir a minha tabela. Se eu tirar aqui, vamos olhar o zoom lá de uma forma melhor. Eu vou fazer o zoom para toda a camada. Olha lá onde que estão essas informações. Eu acho que eu apaguei na hora que eu fiz a seleção. E de fato eu apaguei mesmo. Vamos pegar a água aqui. Nós temos que achar, eles estão aqui marcados para nós. Então esses arquivos, eu tenho que identificar onde que estão esses elementos. Posso fazer uma busca manual, e ele está com um problema sério aqui, por quê? Que ele destaca para mim em amarelo, e eu estou usando a cor da linha em amarelo. Então eu vou colocar a cor da linha aqui em vermelho, que fica mais fácil de distinguir aquilo que nós estamos querendo, né? Então, agora sim. Então, o que está em amarelo são as nuvens e o que está em vermelho são as linhas que nós estamos observando. Então, eu tenho aqui a condição de observar essas informações e ele está me mostrando aqui que é nuvem. Se eu pegar o identificador, eu clico sobre ele, ele falou que é nuvem. Se eu clico aqui no meu vizinho, ele chamou de vegetação natural. Então, eu posso tirar essa seleção e eu posso entender este comportamento. Primeira coisa que é importante deixar destacado. Vamos utilizar uma escala aqui que se refere a 1 para 2000, que a gente consegue enxergar muito bem o que tem embaixo dele. Então eu posso olhar, eu vou verificar como que estão essas informações. Eu tiro aqui a seleção para ficar melhor, tá vendo? Então eu tenho uma nuvem, ele não tem mudanças. E o meu vizinho todo, quem que é vegetação natural, correto? Então quando eu tiver com essa informação aqui, eu vou selecionar esse arquivo, ele selecionou, vou no meu atributo de tabelas, quem que é o que está selecionado, eu vou buscar a minha seleção, deixa eu trazer ele para cá, deixa eu só me posicionar, eu vou fazer o seguinte, eu vou editar, quem que eu vou editar? Eu vou editar o meu cara que está lá como, opa, passei sobre ele, nuvem e sombra. E ele falou o quê? Que ele é vegetação nativa, não é isso? Vamos ver como está escrito lá. Bem importante, vegetação nativa não, é vegetação natural. Então é importante eu colocar vamos ver se eu estou alterando lá nele mesmo. Quando eu comecei a fazer edição, opa, lá. Vegetação natural. Feito. Faço isso para todas as áreas que estão relacionadas ali. Essa daqui, no caso, eu vou tirar a seleção. Então, aqui eu tenho quem? Vegetação natural. E aqui eu tenho quem? Vegetação natural. Não editamos polígonos, somente atributos de tabela. Faço isso para todas as etapas de nuvens, tá bom? Daqui a pouco eu vou entrar de novo para a gente falar como que nós vamos fazer para colocar as subclasses. Agora vamos lá? Agora está acabando. Estou mostrando uma tela aí boa do QGIS, vocês vão ter a leitura dele. E a ideia é concluir para associar a subclasse. Então eu vou diminuir, eu vou tirar o Google aqui para a gente enxergar melhor. E vou reduzir essa escala. Nós estamos enxergando uma carta topográfica de 1 para 100.000. Eu tinha mostrado para vocês até para fazer este mapeamento. Feito isso, você finaliza e manda salvar, porque senão você perde os arquivos também. Então, é um fator interessante para observar. Eu falei para vocês que nós temos uma articulação de 1 para 250. Então, vejam, nós sabemos que a escala de 1 para 250, ela é uma escala que ela é menor do que 1 para 100.000. Então, a escala de 1 para 100.000 é a escala maior, e nós temos aqui a sua representação, onde ela tem essa distribuição. Então, vocês vão enxergar as linhas, eu vou mudar a cor para que fique melhor também, enxergarmos como que isso vai representar. Então, eu vou colocar uma cor aqui que ajuda, melhor interpretação. Vou colocar um verde aí, só para mostrar
como que está representado para nós. Então as linhas verdes são as linhas que estão expressas, e eu vou mudar aqui também o preenchimento da 250, que a gente tem uma melhor resposta. Então venho aqui, já vou trocar aqui sem preenchimento, sem pincel, e esse cara aqui eu vou dar uma cor para ele preto mesmo, que é o que a gente está utilizando. E agora ficou possível observar, onde o vermelho é a carta que nós fizemos, o verde são as articulações que nós temos de 1 para 100 mil, e o preto as de 1 para 250. Então eu vou tirar a verde, eu clicando em cada uma delas, eu tenho as informações que vão ser referentes à minha... Opa, deixa eu só subir aqui o item, isso, agora eu clicando, eu tenho as informações que são referentes ao a minha articulação para 250. Então, o número que eu vou reconhecer, ele vai estar aqui, 689, não, desculpa, ele vai ser o NIR 457, ele vai ser o NIR 445, o nome da carta Kamapuã, são as cartas que representam, e nós temos várias cartas de 1 para 100 mil que estão representadas dentro dela. Então, a nossa carta de 1 para 250, ela será essa carta aqui. Deixa eu diminuir. Vou tirar os verdinhos. E o que nós queremos? Essa carta de 1 para 250. Clico nela aqui. Quem que é? É a carta 444. Eu vou lá e busco a carta 444, que ela vai estar C444, tem a vegetação na escala de quem? Na escala do Sibers. Então a gente tem que tomar precaução em relação a esse elemento. Então vejam que tem uma preocupação ali, que nós mexemos com ele, e essa base de informação ela está em formato sirgas geográfica, e nós estamos trabalhando com ela na sua expressão de UTM. Então eu posso ir lá, deixa eu achar aqui, eu quero trazer para ele estar em SAD, para WS, esse daqui mesmo, dou um ok, e eu vou pedir isso aí. Ele alterou, ele trouxe para mim aqui a representação. Então tá mostrando em geográfica, a gente estava falando em cartas UTMs. Então começamos a enxergar como que está essa distribuição. Então eu vou lá naquele mapeamento que nós trabalhamos, que foi a carta que nós temos, que é essa que está em vermelho. Nós temos ali esse 1 para 250, não me interessa mais, essa linha que vai representar, e eu vou olhar as linhas que estão expressas aqui sobre a carta de, posso assim dizer, que foi realizado com o mapeamento do GeoMS. Vocês devem observar que tem o deslocamento em virtude da condição da informação, então vocês não vão trabalhar com as informações relacionadas à questão de projeção cartográfica e ajustes cartográficos, porque o nosso produto ele está de melhor qualidade. Até quando habilitarmos aqui a imagem, deixa eu tirar o fundo do mapeamento. Opa, tá, isso mesmo. Eu vou tirar o fundo do mapeamento que eu tinha falado para ele ali, não é isso. Eu deixo sem pincel e agora eu estou enxergando na imagem. Então, se observarmos aqui, ele tem algum deslocamento, e se a gente observar, vou tirar o vermelho, que é o mapeamento que nós fizemos. E vocês começam a ver essa linha preta, que é o mapeamento do GeoMS. E aqui nós temos a imagem. Então, quando eu coloco aqui, eu tenho uma situação. Quando eu coloco este mapeamento, eu tenho uma outra situação com qualidade melhor. Então, o que nós vamos associar? Quando eu clico no GeoMS, eu vou clicar sobre ele aqui, ele vai me falar qual que é essa área. Ele me deu uma informação e falou que é o TPT-T mais PA. Então, ele me dá uma classificação de uso cobertura que está relacionado à sua classificação. Lá no Drive, vamos para o Drive, eu tenho uma informação que vai me trazer esses dados do GeoMS aqui. Roteiro metodológico, vamos olhar como que ele traz aqui, e ele vai mostrar
estas informações. Deixa eu ir até o final. Eu vou ter o que exemplifica. O relatório do GeoMS, ele traz essas informações, então o passo a passo ele está expresso ali para vocês. Eu só estou localizando aqui agora onde que eu tenho essa informação. Ele está nesse trabalho final aqui que eu tinha mostrado para vocês. Até não vou abrir ele porque eu apaguei, ele estava comprometendo meu espaço aqui, mas ele tem essas informações explicando o que é essa subclasse. Então, o que nós temos? Quando eu cliquei, eu tenho uma subclasse e eu tenho o meu mapeamento. Então, agora eu tiro essa classe e vou ficar com o meu mapeamento. E o meu mapeamento, ele vai ser capaz de mostrar para mim que eu tinha. Vejam, deixa eu clicar fora aqui. Ele me deu... não, ele está me dando ainda esse aqui que eu quero. Então, aqui, quem que é esse cara? Ele me deu vegetação natural. E eu tenho que associar essa vegetação natural a quem? Essa vegetação natural, ela tem o TPT mais T mais PA. Então, essa informação aqui que eu agrego. Então, como que eu vou fazer isso? Eu venho aqui no meu mapeamento, que é essa informação, e eu vou fazer o quê? Eu vou anotar essa informação que eu coloquei ali, que é o TPT T mais PA. Eu vou fazer da seguinte forma. Então, o que nós tínhamos lá no nosso mapeamento, eu vou entrar no atributo de tabelas, ele tem as informações, e o que nós precisamos fazer? Adicionar uma coluna. Então, eu venho aqui para formatação condicional, não, acoplar, cadê? Lembrando, não. Eu tenho que editar, a partir da edição eu tenho um novo campo. O novo campo eu vou chamar subclasse. Vejam, vamos chamar todos de subclasse, porque depois a gente não consegue agrupar essas informações. Não preciso colocar comentário nenhum, eu deixo como texto. E aí eu coloco um comprimento aí, 50 é suficiente para poder representar. Então o que aconteceu? Criei um novo campo, já posso fechar aqui, que vai permitir que eu faça a inserção dessa subclasse. Então, quando eu cliquei aqui, eu somente estou visualizando ele. Eu tenho que selecionar ele. Agora ele está em amarelo e agora eu vou atribuir aquela informação que eu tinha colocado sobre ele. Então, agora quando eu for visualizar na minha tabela, eu vou enxergar o campo que vai estar marcado, que vai permitir eu acessar. Opa, apareceu aqui para mim. Então agora eu vou conseguir inserir essa informação que está relacionada ao que? A subclasse. Qual que é a subclasse que nós colocamos? É o TPT. Posso colocar aqui T mais PA. Fecho parênteses aqui. Essa é a informação da subclasse que nós temos. Quando eu finalizo aqui, salvo o arquivo, fecho a tabela. Então agora quando eu tiro as seleções, quando eu vou consultar o meu mapeamento, quando eu clico sobre ele, eu tenho uma informação. Antes eu tinha uma informação sobre classe da nula, aqui eu tenho que ele é vegetação natural e ele está sobre esta informação. Então eu tenho como mostrar esta condição ou esta informação. E vejam que a gente começa a entender como que está este comportamento e essas informações detalhadas. Então, o segundo passo é associar, é atribuir a subclasse que vai permitir entendermos esse comportamento e como que ele chegou nessa situação. Vejam lá que o Cibers não conseguiu nem mapear essa área e a imagem tem uma mudança também. Então, o propósito não é editar nenhum tipo de vetor, e sim eliminar as nuvens, criar a subclasse, das subclasses atribuir os nomes. Vão fazer para 4 cartas topográficas cada um, vão verificar 3 cartas de outras pessoas que fizeram. Então este é o processo que vocês vão fazer. Qualquer dúvida, vamos conversando. Quem tiver mais habilidade, auxilia aqueles que tiverem mais dificuldades, mas é importante também consultar as informações, porque conceitos básicos de criar pasta, de mover pasta, isso a gente já traz como conhecimento adquirido, e muitas informações também
de geoprocessamento já, considerando que são poucas pessoas que estão no primeiro ano, você já tem bases, consegue entender esses comportamentos. Então é importante que a gente tenha este entendimento, tá? Isso caracteriza a execução do tempo de vocês, de 68 horas, então o cumprimento delas. Então nós temos uma data limite, essa data limite tem que ser respeitada por conta do processo, e isso nós vamos conseguir entregar e concluir o trabalho, tá bom? Espero ter contribuído com vocês e vamos conversando. E agora é um momento de pôr a mão na massa, tá bom? Boa sorte a todos e bom trabalho.